Vai, meus queridos, terceiro bloco aí, o bate-papo evoluindo, né? Vamos lá, eu falei um pouco com vocês aí sobre a parte histórica, né, no mundo, e por que não, antes de falarmos de fontes do direito do trabalho, é o tema também cerne principal, vamos falar um pouco do direito do trabalho no Brasil, que eu sempre falo que também é importante vocês saberem aí a formação, a evolução no nosso país, né? Eu sempre falo que o direito brasileiro, o direito do trabalho nosso, ele é um resultado de fatores externos e internos, tá? Eu falo que externamente, para e pensa que o direito do trabalho, como falamos nos outros blocos, ele vem crescendo de forma expoente, né? Muitos países, sobretudo na Europa, começam a elaborar leis trabalhistas. E, lógico, o Brasil também fez adesão ao Tratado de Versalhes. O Brasil também assumiu o compromisso de observância de normas internacionais mínimas ou normas de direito do trabalho de forma mínima. Nós ingressamos na OIT, senhores, na Organização Internacional do Trabalho. Óbvio, não precisamos seguir todas as convenções da OIT, não é isso. Mas é importante que a gente tenha respeito aí às normas mínimas laborais. E as influências internas, né? O próprio movimento operário, porque a gente tem vários imigrantes aqui que já têm inspiração anarquista. Pensa nos final dos anos 1800, início dos anos 1900. Eu ia falar, vocês eram jovens, vocês não estavam aqui. Ah, Pedro, você não estava também, não, estou enchendo o saco para vocês. Mas há um surto industrial também, né? Vem várias fábricas e uma pessoa, a gente fala do político, novamente tem que citar um político, mas que se você perguntar para o seu pai, sua avó, sua mãe, seu avô, seu tio, ele certamente, alguém na sua família é fã desse homem, que é a política trabalhista de Getúlio Vargas, que ascende ao poder em 1930. 1930, inclusive, é o ano que é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é o que vocês conhecem hoje como Ministério do Trabalho, né? Ele passa a expedir decretos sobre profissão, trabalho de mulher, salário mínimo. E olha só, em 1939 há a criação da Justiça do Trabalho, né? Coisa maravilhosa. Aqui em São Paulo, você pegar só na capital, são três, a gente tem a descentralização, vocês vão ver mais no processo do trabalho, mas são três fóruns trabalhistas da cidade de São Paulo. O da Barra Funda, que é o central, lindo, espelhado, maravilhoso. Senhor, meu, coisa mais bonita do mundo, né? E, obviamente, a gente tem influência também do constitucionalismo social, né? A Constituição de 34 é a primeira a tratar sobre direito do trabalho, que garante aí uma liberdade sindical. Vargas tem uma política forte sindical, né? Isonomia de salário, salário mínimo, 8 horas de trabalho, proteção do trabalho, várias situações trabalhistas. Em 37 há a criação, né, do imposto sindical, mas para nós aí um marco é o dia 1º de maio. É o dia que você acorda e você vai lá no centro da sua cidade comemorar o Dia do Trabalho. Senhores, dia 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas, no estádio do Vasco da Gama, lá em São Januário, ele edita a consolidação das leis do trabalho. Ele junta em um único diploma várias normas esparsas sobre direitos do trabalho, que existia. Então você imagina, porque eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam, mas por que não tem um CPTRAB, um Código de Processo de Trabalho? Então, senhores, a CLT é um diploma porque a gente pegou várias normas, direito material, coletivo, individual, que bom, dentro material e processual, e colocou tudo junto. A consolidação não é um código, porque dela não se cria um direito novo. A consolidação ela reúne uma legislação que já existe. Ela não foi a primeira lei do direito do trabalho, né? Mas ela é a primeira lei geral aplicada a todos os trabalhadores, sem distinção de trabalho técnico, manual ou intelectual, né? E a gente passa aí por algumas constituições, 46, né, 67, que foi a época aí da ditadura, mas a gente chega aí em 88, que eu falo que é um marco na consolidação do direito do trabalho a nível constitucional.
Se você tem aí, aliás, acabando esse encontro de hoje, você vai sentar e ler o artigo 7º da Constituição Federal. Tudo bem, do 7º até o 11º, ele versa aí sobre direito do trabalho. Mas eu falo que é um marco porque a gente adota uma regulação, uma regulamentação, se assim posso dizer melhor, constitucional trabalhista. No artigo 7º, meus queridos amigos, a gente inclui um grande rol de direitos do trabalhador. A gente contextualiza vários direitos, regras gerais aplicados ao âmbito do direito do trabalho. A gente traz garantias fundamentais do direito individual no artigo 7º. Tranquilos? Então, se você tem aí alguma coisa importante, leiam o artigo 7º. São o direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Senhores, um monte de direito, salário noturno, marco diurno, intervalo, férias, FGTS. Senhores, insalubridade, periculosidade, vocês vão ver que há normas de eficácia imediata e imediata, né? Plena ou limitada, se assim posso dizer, mas a gente teve aí várias normas posteriores e o direito do trabalho ele é muito forte. Então, pensem que o direito do trabalho, logicamente, de 88, aí tivemos uma grande reforma trabalhista em 2017, ela entra em vigor aí em novembro de 2017, vários artigos alterados, mas todos da CLT devem respeitar o texto constitucional, sob pena até de serem questionados no Supremo Tribunal Federal. Legal? E a gente passa para o nosso último tema desse nosso primeiro encontro, que fala de fontes do direito do trabalho. Senhores, fonte, antes de tudo, lembrem lá dos seus primeiros semestres de faculdade. Falar, Pedro, mas eu não quero lembrar. E passa assim, senhores. Eu brinco, mas eu já estou formado há bons anos. Que fase, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu comecei a dar aula, eu não tinha nem 30 anos nas graduações. É melhor nem falar hoje em dia, não é verdade? Mas tem que manter a alma jovem, não é? Eu estou tentando, viu, senhores? Eu estou tentando. Mas fonte, lembrando lá dos primeiros semestres de vocês, fonte é o nascimento, é onde o direito do trabalho nasce. E fonte do direito do trabalho, ela se subdivide em fontes materiais e fontes formais, né? As fontes formais, elas se subdividem de novo. Mas eu quero que vocês primeiro iniciem pelas fontes materiais. Então, fonte material são fatos de ordem social, econômica ou psicológica que influenciam o legislador a criar a norma. Ele depende de investigação, né? Mas tudo que vem antes é uma fonte que a gente fala de fonte material. Então pensem no seguinte, as próprias manifestações, as paralisações lá atrás, elas inspiraram o legislador a criar o que a gente chama de direito de greve. Olha que coisa interessante. Então, o direito de greve, hoje, ela é uma fonte formal, mas materialmente foram essas manifestações. Isso fez com que o legislador se inspirasse a criar uma nova norma, né? Então, sempre que eu falar em material que antecede uma norma, é fonte material. Perdão, antes de eu falar em fato real, olha eu misturando, não é concreto. Se eu falar para você de algo real, que acontece antes da criação de uma norma, fonte material. Senhores, já fontes formais é o que vocês mais estão acostumados. Vocês, advogados, estudantes de direito, vocês gostam das fontes formais. São as formas de exteriorização de um direito, né? Então, assim, quer uma maior fonte do que a própria Constituição Federal? Leis, CLT, próprios costumes. Costumes também são considerados fontes formais, tá? Mas eu posso falar para vocês que nós subdividimos as fontes formais em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Senhores, fontes formais autônomas vêm no próprio nome. Quem elabora essa fonte são os próprios interessados. Costume. A gente sabe que eu vou pegar um exemplo de costume no direito do trabalho. Vocês vão ver mais à frente, mas eu só vou antecipar para que vocês não morram com dúvida, né? O direito do trabalhador rural. O trabalhador rural ele é seletista, tal, ele pode registrado, ok, bacana em sua carteira de trabalho. Só que sabia
E se não sabia ou não lembrava, vai lembrar agora, a hora de intervalo intrajornada do rural é pelos usos e costumes da região. É maluco falar isso, né? Mas pensem que, imaginem que vocês estão no campo e lá onde vocês trabalham, o seu cliente trabalha, pela região tem-se o costume de fazer 40 minutos de almoço. Esse cara pode pedir 20 minutos como intervalo? Não. Usos e costumes da região. Da mesma forma que o empregador, se lá fosse 2 horas e meia, por causa do sol, por N motivos, o empregador tem que conceder as 2 horas e meia, usos e costumes da região. Também, isso é uma fonte formal. Então, uma fonte formal autônoma. Né? Outra coisa também que é importante para vocês entenderem, convenção coletiva, acordo coletivo. Senhores, quando o sindicato patronal e sindicato dos empregados se reúnem e elaboram convenções, isso é uma fonte formal autônoma. Não há imposição de ninguém de fora, e sim dos próprios agentes interessados que fizeram lei entre eles. Fontes formais heterônomas são impostas por alguém externo que não participa dessa relação de emprego. Gente, não vou falar 100%, mas normalmente é o Estado que faz. Constituição, leis, decretos, sentenças normativas. O Estado impõe o que são aí as fontes heterônomas, geralmente. Né? E aí vem aquela questão, o direito do trabalho, ele defende o que a gente chama de pluralismo jurídico. A gente fala que nós somos o exemplo prático da teoria pluralista do direito. A gente defende a ideia que o Estado não é a única fonte que produz normas, não. Senhores, acabei de falar a vocês, convenções coletivas e acordos coletivos têm força de lei. Principalmente com a reforma trabalhista, aumentou o poder desses caras. Tudo bem, tirou de um lado, mas essa parte da convenção é fortíssima. Então aqui nós temos totalmente um pluralismo jurídico. O Estado produz normas, mas as partes interessadas também podem produzir normas. Então, o direito do trabalho, ele traz o que a gente chama de pluralismo jurídico. Tranquilos? E eu sempre gosto de falar a vocês, olha como está passando rápido, já fizemos aí 3 blocos, num bom bate-papo, eu gosto de aula que flui assim. Espero, pô, Pedro, que você não está aqui escutando, bicho, tá caótico, né? A parte histórica eu gosto, gente. Eu sempre falo dos quadros, o quadro das principais fontes, né, formais do direito do trabalho. Primeiro que a gente vai olhar, lembrem da pirâmide de Kelvin, né? A Constituição Federal, a principal fonte do direito do trabalho. Aliás, se você tem dúvida, você vai olhar na Constituição, né? Você vai olhar o artigo 7º, ele é o principal ponto. Depois vem leis, CLT, lei esparsa, que, lembre-se, a competência para legislar sobre o direito do trabalho é da União. E outra coisa muito importante para todos, o Código Civil, ele também é uma fonte de aplicação do direito do trabalho. Né? Você pode pegar o parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que fala que se tiver falta de disposição legal, contratual, o juiz ele pode decidir pela jurisprudência, analogia, normas gerais de direito, ainda usos e costumes. E ele coloca no parágrafo 1º o direito comum, que é o civil, veja, comum, né? Eles serão fontes subsidiárias do direito do trabalho. Logicamente, eu posso falar, já falei a vocês que nessa hierarquia eu posso falar de usos e costumes, também é uma grande fonte, tá, na hierarquia. Normas como decretos, portarias e sentenças normativas. Só que para a gente encerrar o nosso primeiro encontro, o primeiro bate-papo, eu já vi também uma pergunta muito interessante quando fala sobre a hierarquia das normas trabalhistas. Gente, eu vou ser mega honesto a vocês vão ver princípios em breve. Eu sempre falo que a Constituição Federal é uma norma de hierarquia máxima. Simples assim. As demais normas também seguem as hierarquias do direito comum. Só que, gente, olha só que louco. Você para e olha para a Kelsen. Você fala, nossa, a Constituição está no topo da pirâmide. Eu vou só dar uma adiantada na questão dos princípios. Eu vou falar de forma mais peculiar nos próximos. Mas só para você entender que, por mais que a Constituição ainda seja a norma de hierarquia máxima,
no direito do trabalho, se eu perguntar para você qual norma vai prevalecer, você pode falar para mim, depende. Vai prevalecer a norma mais favorável ao empregado. Se a Constituição for menos favorável, por exemplo, do que uma convenção coletiva, e o empregador, em uma ação trabalhista, falar, mas eu respeito a Constituição, e o empregado, de outra sorte, fala, não, mas a convenção é mais específica, fala sobre isso de forma mais clara e melhor a mim, o juiz vai dar ganho de causa ao trabalhador. Senhores, as normas estatais garantem sempre um mínimo de garantia dos empregados, mas as fontes autônomas, e aqui é o segredo, fonte autônoma pode adicionar garantia àquelas que já estão previstas na Constituição. Então, pense que no caso concreto, é importante você fazer um choque, um confronto de normas, porque quando houver maiores vantagens ao empregado, vai por mim. É essa que vai trazer a diretriz a vocês. Tranquilos? A gente mata esta parte de fontes do direito do trabalho e hierarquia das normas, porque a gente vai começar já, eu vou dar só uma palhinha para vocês poderem aí se espreguiçar, a gente começa nos próximos encontros a falar do tema, e eu sempre falo o seguinte, um dos mais importantes do direito, que são os princípios. Senhores, para toda e qualquer área, você passou pela graduação, você passou, ou está passando pela graduação, ou estuda direito de alguma forma, o princípio está em tudo. O direito respira princípio. E eu sempre falo que são proposições básicas fundamentais. Eles condicionam todo o direito. São mandamentos do direito, são base do direito. Então, fiquem focados na parte de principiológica, porque tem juiz que julga com base nos princípios. Então, é muito importante que vocês tenham esta parte bem condicionada. A gente vai saber que no direito do trabalho, de forma específica, há muitos princípios somente do direito do trabalho. E aí a gente vai trabalhar ponto a ponto em casos reais, casos concretos que podem ser utilizados na vida prática. Eu acho que nada mais legal do que você pôr o aprendizado, aliar o aprendizado à parte prática. Então, a gente faremos esse parâmetro juntos, legal? Mas de antemão já queria agradecê-los aí por esses 3 blocos, esse encontro tão bom. Peço desculpas aí por ter assentrado de forma na casa de vocês, mas fiquei muito feliz. Contem comigo, contem conosco, o pessoal do Inove está aí para que vocês tenham uma formação de excelência, certamente terão. Tá bem? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, nos vemos no próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, meus queridos. Siga lá no Instagram, ph_benato, mandem um e-mail, phbenato@hotmail.com ou pedro@benatoematos.com. Respondem todas as redes. Fiquem bem, um abração, até.